os itens 1 a 3 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Durante os passes, a Érica comenta uma página de Emmanuel do livro Vinha de Luz. E nós, para nos prepararmos para o estudo que vamos fazer na noite de hoje, recebemos então uma página de preparação e os itens nos quais a Rosângela vai se basear para o seu estudo. Nós vamos então ler juntos a mensagem que nós recebemos. Ela foi extraída do livro Palavras do Coração, volume 2, em psicofonia do nosso companheiro altivo Panfiro. É a mensagem do Espírito Hermann, cujo título é A Certeza da Vida. E aí nós vamos ler juntos, procurando nos pacificar, nos acalmar, nos preparando então para o trabalho da noite. Nos diz então o Espírito Hermann: a crença nos espíritos é inata. Por mais que tentem apagar das mentes a recordação das vidas anteriores que o espírito teve, por mais que tentem inocular no homem uma visão materialista da vida após a morte, com o término de tudo, por mais que tentem afogar a comunicação da sobrevivência do homem nas águas escuras da descrença, por mais que tentem dizer que o espírito não existe e não sobrevive, por mais que tentem tirar a confiança do homem em seu próprio progresso, não o conseguirão. A lei de Deus, a crença na imortalidade, a certeza da vida são inatas em cada um de nós. Devemos cultivar essas ideias em todos os homens que falam de Deus, que creem no Espírito e que aceitam a vida após a morte, de modo claro e tão claro quanto nos seja possível falar sobre a doutrina espírita, a única doutrina que realmente esclarece o que acontece com a vida após a morte. Quando não for possível falar da doutrina espírita para esses corações, que se fale, ao menos, da vida imortal. E a vida imortal, por si mesma, dirá a cada um da verdadeira continuidade da existência. Que Deus ajude a todos aqueles que passaram por transes dolorosos ultimamente. Que Deus fortaleça os que choram lágrimas de dor pelos que se foram. Que Deus inspire a todos, lembrando sempre que a vida continua, nada perece. E lembrando mais, Jesus é o vencedor de todas as lutas que o homem tem na terra. Lembremos-nos de Deus, fiquemos com Jesus e tenhamos a certeza absoluta da nossa continuidade sempre. Que eles, Deus e Jesus, nos abençoem agora e sempre. Paz para todos. Hermann. Vamos então, companheiros, rezar. Nós vamos unir o nosso pensamento, o nosso sentimento, para dar início aqui às nossas atividades. Graças a Deus. Mais uma vez, nós nos reunimos, Senhor Jesus, em Teu nome, sob esse teto amigo que nos tem tanto amparado, tanto protegido. Que nós possamos, então, deixar de lado, nos momentos em que aqui nós nos reunirmos, as nossas preocupações habituais, os nossos preconceitos, os nossos medos, e que, nos irmanando a esses trabalhadores do plano espiritual que já atuam junto a todos nós consigamos então receber o esclarecimento e as energias de reequilíbrio, de pacificação, de orientação, de que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, aqui reunidos, tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada.
E permite, então, que nós tenhamos a tua permissão para em teu nome, em nome desses irmãos, amigos, trabalhadores da casa, em nome do nosso patrono, Leon Denis, em nome do nosso mestre, Allan Kardec, e em nome de Deus, possamos, então, considerar iniciada a nossa tarefa de estudos e passes da noite. Graças a Deus. Meus irmãos, como nós dissemos, vamos começar o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo, e os itens para estudo vão de 1 a 3. O item 1 é um registro de João que diz o seguinte: Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos então perguntou: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Os itens 2 e 3 são já comentários do Sr. Allan Kardec a respeito do tema. Nós vamos ler apenas o item 2, que diz o seguinte: Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou os acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Vamos então, meus irmãos, dirigir as nossas melhores vibrações para a nossa companheira Rosângela Boring, para que nós aproveitemos bastante esse nosso encontro. Deus te abençoe. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. Toda vez que eu preciso fazer um estudo, eu fico pensando qual a melhor maneira de nós, juntos, pensarmos naquilo, que proveitos nós poderíamos tirar daquele ensinamento, daquela informação que a doutrina espírita está nos trazendo. E sempre acho muito importante que a gente converse um pouco sobre isso, sobre a importância de nós ouvirmos aquilo que a doutrina está nos trazendo e procurarmos pensar na nossa vida onde aquilo se aplica. Por exemplo, nosso estudo hoje é sobre a vida futura. Todos nós já temos a noção da imortalidade, ou a grande maioria de nós que aqui está, já está habituado a ouvir dizer que é um espírito imortal, que a morte não existe, que nós vamos conservar tudo aquilo que nós tivermos conquistado de bom para nós, e também vamos conservar as nossas experiências menos boas, que nós vamos perder o corpo físico, ou melhor, sair dele, deixar de usá-lo, nos libertarmos dele, vamos continuar vivos. Todos nós temos certeza disso, que a nossa reencarnação é apenas uma forma de progresso no nosso estágio de evolução ainda tão grosseira. Em outros estágios ela vai se tornando diferente, mas ainda por muito tempo nós precisaremos estar ligados a um corpo para progredir, é o nosso meio de progresso.
tem vários conceitos que nós recebemos ao longo do ano, ao longo dos anos, muitos anos, a maioria de nós, mas a grande maioria das vezes nós vivemos como se essas coisas fossem teóricas. E na hora das grandes dificuldades, das escolhas, das decisões, nós agimos esquecendo desses conceitos que podem nortear a nossa vida de forma a nos fazer ser já felizes, por compreender. Então, eu sempre acho muito importante essa nossa conversa inicial com relação à questão do aproveitamento daquilo que nós estamos estudando, estamos conversando, estamos entendendo com a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de uma coisa bastante interessante. Jesus nos diz que o reino dele não é desse mundo. Então significa que existe um outro mundo. E ele não está falando de outro planeta, ele está falando de um outro mundo quando ele se refere ao mundo espiritual, que é o mundo onde vivem os espíritos desencarnados, fora do corpo. E é o mundo para onde nós vamos. Todos nós vamos desencarnar e vamos para esse mundo espiritual. E Kardec nos fala, nós vamos ver isso mais devagar, que nós devíamos ter isso como um alvo da nossa vida. Essa noção de vida futura tem que ser para nós um balizador, porque é completamente diferente você viver com a noção da vida futura e você viver pensando que é tudo agora, de forma materialista, de forma imediatista, é completamente diferente. Muda completamente o entendimento, muda o foco. O materialista vai ficar agoniado. Como assim? Perder um ente querido, entre aspas, vou usar agora expressões mais materialistas. Ficar doente, como uma doença grave, e perder o emprego, quantas outras coisas infelizmente nos abatem nessa encarnação, porque faz parte do nosso mundo, que é um mundo que a doutrina espírita nos orienta, que é de prova e expiação, e a gente, quando passa por isso, muitas vezes fica meio atônito. E o materialista não tem como explicar. Como assim? Você ama, investe emocionalmente, se dedica e, de repente, por alguma razão, você não tem mais. E para o materialista não tem mesmo, acabou. Então não tem nem sentido isso. Para que isso tudo? Para que estudar? Para que todo o sofrimento? Você vai morrer e acabou. Quando a gente começa a entender a vida futura, e é preciso que a gente lembre que a vida futura não é uma novidade da doutrina espírita, isso é milenar, desde que o homem é homem, ele trabalha com a certeza da vida futura de formas diferentes. Se nós lembrarmos, no Antigo Egito, os faraós, quando morriam, quando desencarnavam, eles eram colocados em verdadeiras mini-cidades, com tudo dentro, inclusive os coitados dos escravos deles, eram mortos para ir junto, porque se do lado de lá, quando chegasse do lado de lá, que o barqueiro soltasse eles do outro lado da margem, os escravos estariam lá para servi-los. Então, uma coisa que a gente não devia gostar na época era de ser escravo de faraó, né? Porque já sabia que quando o faraó morresse, nós íamos também. Tamanha era a certeza, botavam até moeda nos olhos deles para que eles tivessem como pagar o barqueiro. Moedinha de ouro. Tamanha certeza que se tinha da sobrevivência. E se nós fôssemos estudar na história da humanidade, todas as religiões, de um modo ou de outro, ou o céu e o inferno, ou a espera do juízo final, todas elas envolvem a questão da sobrevivência. E a única que veio explicar realmente como é que isso ocorre, o que acontece, é a doutrina espírita, que nos esclarece como é essa vida futura, para onde todos nós vamos, o que acontece lá e como é que nós vamos viver. Então, a nossa primeira pergunta seria, para nós pensarmos, nós temos, assim, consciência e pensamos que nós vamos ter uma vida futura? Todos nós aqui temos uma vida futura, com certeza, de onde até, inclusive, nós viemos. Nós viemos para o plano material e vamos voltar para o plano espiritual. E já fizemos isso inúmeras vezes, porque essa não é a nossa primeira encarnação. Então, o que nós precisamos pensar? Primeiro, nós somos espíritos imortais que temos uma vida futura. Então, isso é uma coisa fundamental que muda completamente o foco. Se nós entendemos um pouquinho de imortalidade da alma,
Ou seja, nenhum de nós vai morrer no sentido de morreu, acabou. Não, nem o corpo. Eu sempre costumo brincar dizendo que, se a gente observar nos cemitérios, as mangueiras são lindas, né? Cada mangueirão, cada árvore linda, claro, cheia de sais minerais, ferro, cálcio, fósforo e bababá. E aí a terra, a minhoquinha está lá comendo a gente, vem a galinha, come a minhoquinha, vem a gente, come a galinha. É o ciclo, nada se perde, nada se cria. Nem o nosso corpo morre no sentido de inutilidade, não morre. Imagina nós, os seres inteligentes da criação. Tá bom, então a gente já sabe que não vai morrer. Aí vem a lei da reencarnação, que é a lei de causa e efeito. A reencarnação é baseada na lei de causa e efeito, para nos dizer que aquilo que nós estamos passando é o efeito. Nossa, mas que injustiça! Olha a diferença de interpretação quando a gente se vê como espírito imortal reencarnado e quando a gente é materialista e pensa que começa no nascimento e acaba na morte. Ah, essa doença é uma injustiça. Como assim, doente? Como assim? E, em compensação, quando a gente entende a lei de causa e efeito, a gente começa a entender que as nossas dificuldades, na verdade, são aqueles chamadinhos para o reajuste. Porque não é castigo. Ah, isso é um castigo. Não é castigo. E outra coisa, quando a gente reencarna, muitos de nós temos a possibilidade de delinear como é que nós vamos fazer na nossa encarnação. O que nós queremos. Para quê? Para passear? Não é para passear. O que nós queremos? Para corrigir, para a gente evoluir, para a gente caminhar, que é o nosso destino. Nosso destino é chegarmos um dia à perfeição máxima possível para um ser criado por Deus, para podermos até, inclusive, continuar ajudando os outros. Então, quando a gente encarna com o mínimo de consciência, a gente encarna e faz mais ou menos um planejamento. Aí, quando a gente chega aqui, se nós não tivéssemos, graças a Deus temos, o conhecimento da doutrina espírita, as coisas seriam bem mais difíceis. Com a doutrina, a gente começa a entender, por mais que seja difícil quando é conosco, que aquelas dificuldades que nós estamos passando, na verdade, são como degraus que vão nos ajudar no crescimento. Então, existe a imortalidade, existe a reencarnação, que é a nossa ferramenta de progresso, existe a lei que rege a reencarnação, que é a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz tem o retorno, é a lei de retorno, não tem jeito. Então, quando eu estou sofrendo algum retorno, é porque eu fiz uma semeadura para aquela colheita. Eu fiz alguma coisa, como diz o Chico, eu disparei uma ação e estou escravo da reação, não tem como. Isso já muda um pouco o nosso foco na hora que a gente está passando por aquele momento difícil, e é difícil mesmo, da prova, da dificuldade, da dor, do momento mesmo que a gente é testado para ver se a gente está firme ali. Pode ser por uma doença, por uma dificuldade grande social, de trabalho, enfim, é aquele momento de teste mesmo. Quando nós temos esse entendimento, por mais que doa, a gente pensa, nossa, deve ser um resgate, está na hora do meu teste. E aí a gente, quando essa noção está não só na nossa mente, mas também em nós, no nosso sentimento, na nossa vida como um todo, a gente busca, no conhecimento da doutrina, o suporte para prosseguir. E essa é a única doutrina religiosa que nos ajuda com essa colocação que nos orienta, nos esclarece e nos sustenta. Então, a gente está entendendo já que a gente é imortal, que tem a lei de causa e efeito, que a nossa dificuldade, na verdade, funciona como um degrau para que a gente caminhe mais rápido, na direção de quê? Da vida futura. E quando tem a vida futura, o que a gente pensa? Quando a gente tem bem essa noção? E, poxa, que bom que eu vou continuar e isso vai passar, uma hora isso vai passar. Com o tempo, conforme a gente vai amadurecendo esse entendimento, conforme isso vai realmente fazendo parte, a gente vai recordando como alma, e isso vai fazendo parte da nossa vida, a noção, a certeza da vida futura passa a ser um grande aliado nosso, porque tudo aquilo que é muito difícil, que é muito duro, e a gente começa a se ver como espírito imortal, a gente pensa que na vida futura vai ser diferente. E graças a Deus que a gente tem essa noção, porque essa noção nos ajuda em muitas coisas. Por isso, Kardec diz aqui no item 2, nós vamos ler algumas coisas juntos, ele diz que ela devia ser a base de todos nós, da nossa vida, devia ser o nosso foco, devia ser o nosso alvo, essa noção de vida futura.
Porque agora a gente está passando um momento bastante difícil. Nossa, mas está passando. É temporário. Nós estamos na carne, mas isso é temporário. É para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Quem tem um pouquinho de experiência, tem uma meia dúzia de fiozinhos de cabelo branco igual a mim, já passou por algumas coisas e sabe muito bem que tudo passa. O próprio Chico, uma vez, estava num momento muito difícil, e Chico Xavier era, assim, um espírito já com uma condição muito, muito diferente da nossa, em termos de simplicidade, de humildade, e ele estava num momento muito difícil. E, de repente, ele viu Celina, que era um espírito mensageiro de Maria de Nazaré. Todas as vezes que a Maria de Nazaré queria se dirigir a ele, era através de Celina. Ele viu Celina se aproximando, e ela falou assim para ele: Chico, eu tenho uma mensagem de Maria para você. E ele ficou todo feliz, naquela simplicidade dele. Ele disse que ele achou que vinha uma mensagem, se preparou todo. Ela falou assim: ela mandou te dizer que isso também passa. Isso também passa, seja o que for. Seja o que for, passa. Na época que eu conheci essa passagem do Chico, eu escrevi essa frase e coloquei em um monte de lugar na minha casa. E fiquei andando e bati o olho, isso também passa. Também. Aí, o que isso faz? Faz com que a gente tenha o olhar lá na frente. Uma vez, Dr. Herman, numa lição, numa mensagem, e mais de uma vez, mas uma ficou muito marcada, ele foi muito enfático, dizendo que nós devíamos ter os olhos na vida futura. E ele repetiu isso várias vezes. Vocês devem ter os olhos na vida futura. Vamos imaginar que nós estamos aqui com o olhar lá na vida futura. As coisas daqui perdem o foco. Experimenta olhar para uma coisa aqui assim, bem, olha, bota o olhar perdido numa direção do alto. O resto perde o foco. E é exatamente isso que acontece quando a gente começa a enxergar como ser imortal a vida futura. A gente começa assim, é claro, a gente precisa crescer em inteligência, precisa ajudar a sociedade a crescer, o homem precisa fazer descobertas, o homem precisa se melhorar a própria vida material, isso faz parte do progresso da humanidade. Mas sem que isso seja, esse progresso material, seja a nossa razão de viver. A nossa razão de viver é a razão do ser imortal, daquele que vai continuar, que vai, mesmo que o corpo físico fique aqui, nós vamos continuar. E é isso que a gente precisa pensar bastante. Volto a dizer, o conhecimento da doutrina, ele é para nos ajudar a termos condições de ultrapassarmos as nossas dificuldades com força, com esperança, com fé, com certeza de dias melhores, de vida futura. E quando os espíritos falam para nós, as coisas vão melhorar, a gente pensa que vai melhorar amanhã. Vão melhorar porque vão melhorar, é da lei, elas vão melhorar. E esse melhorar não necessariamente será amanhã, mas com essa esperança e com essa certeza absoluta, porque não tem outro jeito, as coisas estão melhorando e vão melhorar cada dia mais. Faz parte da evolução. Mas a gente quer isso rápido. E não é rápido. Isso é no tempo certo, na maturidade certa, no momento certo. E muito disso vai depender de nós. Vamos dar um exemplo pensando em nós mesmos. Quando a gente começa a conhecer a doutrina, e eu tenho certeza que muitos aqui passaram por isso, a gente começa a mudar um pouquinho o nosso foco de valores. Então, alguma coisa pela qual nós seríamos capazes de nos aborrecer, de brigar, passa a ter menos valor naquele momento. Então, a gente está agindo mais como espírito imortal. E a gente vai mudando as coisas pelas quais a gente, vamos dizer assim, se aborrece. Se aborrecia muito mais, com muito mais facilidade, hoje se aborrece menos. Eu tenho certeza que muitos aqui, depois que começaram a compreender a doutrina e a lei de Deus, sobre o enfoque que a doutrina espírita nos apresenta, começaram a ficar mais suaves, menos exigentes, menos implicantes, menos... Por quê? Porque começaram a entender quais são as coisas que realmente têm algum valor. Então, a gente já começa, desde já, a receber, vamos dizer assim, o retorno do nosso esforço de modificarmos a nossa maneira de ser. Conhecer a doutrina espírita é libertação para todos nós. Exatamente por isso, porque ela tira o nosso foco daqui e coloca lá. Você tem o seu foco lá na frente. Você entende que as coisas que estão acontecendo exatamente pela lei de causa e efeito, de retorno.
E se nós estamos aqui, é por isso, é porque nós temos necessidade dessa experiência pela qual nós estamos passando. Se a gente não pensar, gente, isso não vai ajudar a gente em nada. Se nós não pensarmos individualmente, cada um de nós, nos conceitos que nós recebemos aqui, nunca que a doutrina vai servir para nos consolar, para nos iluminar o caminho e as decisões, para nos auxiliar nas nossas escolhas, de forma que o nosso retorno seja melhor. Isso só vai acontecer se cada um de nós pensar naquilo que escuta, naquilo que estuda. É um trabalho individual, esse trabalho da maturação do conhecimento. Então, hoje a gente vai conversar um pouco, e eu gostaria que vocês, por favor, pegassem a página para nós irmos juntos. Nós vamos conversar um pouco sobre a vida futura. No item 2, Kardec fala o seguinte, que Jesus disse que o reino dele não era nesse mundo, que ele era rei, mas não desse mundo. Então, Kardec fala assim, que por essa palavra, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade, quer dizer, a nossa meta é o olhar da vida futura. Já pensaram como é que vocês vão estar lá na vida futura? Alguém já pensou? Nós temos uma amiga que trabalha conosco lá na obra social, que a gente brincava muito com ela, que ela tinha assim, ela não queria nem pensar nisso. A gente falava com ela de morte, alguma coisa assim perto dela, ela ficava, nossa, agora ela está bem mais tranquila e até brinca, até fala brincando, já não tem mais aquela agonia que tinha. Por quê? Porque ela pensou nisso, era uma coisa que incomodava, e ela começou a tentar se ver como um ser imortal, que é o que nós somos, nós todos somos imortais. Então ele bota aqui que a vida futura para nós é uma meta, que toda a humanidade tende para essa meta, e que devia ser o objetivo das principais preocupações do homem, a vida futura. Todos os seus ensinamentos do Cristo se referem a esse princípio. Raramente, sem a vida futura, a maioria dos preceitos morais não teria nenhuma razão de ser, e não teria mesmo. O que adianta eu ser bom, eu ser compreensivo, eu me esforçar por compreender e perdoar o mal que é feito a mim, se aquilo ali vai acabar ali mesmo? Não tem estímulo nenhum para que a gente procure ser bom, fazer o bem, crescer, melhorar. Se a gente morrendo acabou, de que vale todo esse esforço? Então, a vida futura é que vem fortalecer os ensinamentos do Cristo e dar a eles a validade. Continuando, tem mais um trechinho aqui de Kardec. Realmente, esses preceitos de moral perderiam a razão de ser. E ele diz que esse dogma, que é como ele chama, aquela coisa que a gente não tem como discutir, que ele chama a vida futura, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. Porque tudo que Jesus nos diz, faz para o outro que você gostaria de receber, ama o outro como você ama você mesmo, no sentido assim, de um amor amplo, não aquele amor egoísta, ama a Deus, mas se morreu, acabou, nada disso teria valor. E ele continua dizendo aqui, Kardec, esse deve ser o alvo de todos os homens, e só esse conhecimento pode justificar as diferenças da vida. Aquela criança que nasce surda, ou nasce deficiente mental, ou nasce cega, ou nasce com problema físico, e aquele outro que nasce super perfeito, inteiro. Por que essa diferença? Como assim? A vida futura significa o mundo espiritual, que é o nosso passado e o nosso futuro, é a nossa vida, é a nossa vida. Então, as anomalias da própria Terra, as desigualdades sociais, tudo isso só vai ter uma razão de ser se nós entendermos que isso não é uma injustiça, isso é a lei de retorno. Para isso, a gente tem que entender que nós somos imortais e que existe uma vida futura. Existe um ontem, o hoje, que nós estamos colhendo ontem, semeando amanhã, e existe um amanhã, com certeza. E onde é esse amanhã? Nesse outro mundo, onde Jesus diz que ele então é o rei. Kardec ainda fala que na época dos judeus, eles eram mais duros, com menos conhecimento, mais ignorantes. Então Moisés teve que ser muito duro com eles e falar do olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio, ele mesmo disse que ele não veio destruir a lei, que é o capítulo 1 do Evangelho, que nós acabamos de estudar, que ele só tinha vindo completá-la.
E depois ele diz que, mesmo assim, ele usou parábolas, ele foi bem devagar, conversou com a gente com calma, para que a gente fosse entendendo, na medida daquilo que nós podíamos entender. Mas ele falou que viria um Consolador prometido, que nós, então, entenderíamos muito mais. E nós sabemos que esse Consolador prometido é a doutrina espírita. Então, Kardec diz o seguinte: veio Jesus, revelou que existia um outro mundo, que ele promete àqueles que obedecessem os mandamentos de Deus, e daí veio o Espiritismo completar, nesse ponto, em todos e em muitos outros, o ensinamento do Cristo, já quando nós, homens, estamos mais aptos a compreender essa verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um artigo de fé, simplesmente, uma hipótese. Ela é uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não há dúvida, e a inteligência mais simples que for pode imaginá-la. Quando a gente terminar a reunião, a gente vai ter uma comunicação do mundo espiritual, que é um espírito, um dos diretores da nossa casa, que utiliza um médium para se comunicar. Onde esse espírito está? Onde ele vive? Aliás, falando nisso, essa vida futura e esse mundo dos espíritos não é uma coisa, a gente fala assim, pondo lá na frente, porque nós ainda estamos numa caminhada no corpo físico. Mas esse mundo convive conosco. O nosso irmão que vai se comunicar no final da reunião é um espírito fora do corpo que vai se comunicar, que vive no mundo dos espíritos. E junto de nós aqui, tem muitos espíritos na reunião pública, muitos. Os espíritos sempre nos dizem que se nós somos 10, aqui tem de espíritos encarnados, tem o triplo. Eles trazem muitos espíritos. A população de desencarnado é muito maior que a nossa. Então, a gente precisa ir começando a entender isso para a gente poder trabalhar dentro de nós o que essa informação vai nos dizer. Então, por exemplo, a comunicação do plano espiritual é uma forma da gente compreender o mundo dos espíritos. Se nós lermos as obras de André Luiz, não sei se algum de vocês já leu, mas com certeza alguns viram o filme Nosso Lar. Aquilo ali é uma representação do mundo dos espíritos. O livro Nosso Lar foi lançado, acho que, se eu não estou enganado, em 1955, 1950, por aí. Imagina que, vamos dizer assim, que força, que arrojo foi lançar um livro que falava em cidades espirituais, em aeróbus, que é o ônibus que se movimenta, em alimento, sopa, hospital, no plano espiritual. Foi assim uma coisa que hoje nós já temos um pouco mais de condição de entender, porque a doutrina foi nos trazendo uma série de outras informações que foram fortalecendo esse entendimento. Então, existem alguns livros que nos descrevem o plano espiritual e descrevem também como é que a gente chega lá. Um deles, como é que a gente chega lá no sentido assim, de que maneira nós vamos estar no plano espiritual. Por exemplo, o livro Céu e Inferno, que é um dos livros do Pentateuco de Kardec, ele tem uma parte em que tem vários testemunhos de espíritos desencarnados. Nós somos um centro espírita. O centro espírita tem como base a comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Nós temos algumas reuniões, que são reuniões de caráter mais privativo, que nós convivemos e conversamos com os espíritos de igual para igual. Então, a gente começa a entender que essa convivência não é uma convivência é uma coisa normal. Nós estamos ombreando com os espíritos desencarnados. Como nós um dia seremos espíritos desencarnados. Já fomos e seremos de novo. Tudo isso que nós estamos conversando é para que a gente vá pensando. Não é para ninguém ficar com medo ou preocupado, nada disso, é para pensar. A doutrina espírita é aquela verdade que Jesus nos disse, que conhecereis a verdade, ela vos fará livres. E a doutrina espírita é aquela verdade que nos liberta. Com certeza é. Então, nós temos possibilidade de ter muitos exemplos, condição de compreender perfeitamente qual é o nosso papel na nossa vida e como é que a gente pode fazer para melhorar já a nossa condição futura enquanto nós estamos aqui. Um exemplo de como a nossa decisão e a nossa escolha faz essa diferença. Nós descobrimos, por exemplo, que nós estamos com uma doença. Se nós temos o conhecimento da lei de causa e efeito, nós já começamos a entender que essa doença
pode ser que nós tenhamos trazido como um resgate, pode ser até que a gente tenha feito alguma coisa que tenha gerado essa doença, não importa, mas com certeza ela é uma condição de reajuste. É bom? Não, não é bom. Dói. É triste? Muitas vezes é, mas a gente lembra que a gente está passando por um processo de crescimento, que isso é só uma forma de nós até muitas vezes despertarmos, porque às vezes uma coisa assim faz com que nós comecemos a ver a vida e as pessoas de forma diferente, porque toca em nós. Se tem uma coisa que toca na gente é a dor, né? Que amolece a gente, que faz a gente parar para pensar no outro. Quantas e quantas mães, quando perderam seu filho, criaram uma série de ONGs, institutos para cuidar de criança abandonada, para cuidar de criança doente, tocadas pela dor. Então, muitas vezes, a dor é aquele instrumento que, se bem aproveitado, vai nos ajudar a dar um salto. E isso a doutrina nos ensina. Então, a gente se sente mais fortalecido. Volto a dizer, continua com a dor, continua sendo difícil, não é fácil, mas a gente leva. Porque a gente confia, tem certeza da misericórdia de Deus, tem certeza que é a ação da lei. Não fica parado para sofrer aquilo de forma parada. A gente modifica, faz daquilo uma maneira de crescimento. Só se nós tivermos um entendimento é que nós conseguiremos trabalhar dessa maneira essa dificuldade para nós. Então, nós temos a possibilidade de escolher, e quanto mais nós entendermos, mais fácil será. Continua Kardec nos dizendo, a doutrina espírita a descreve, as testemunhas vêm descrevê-la de tal maneira que não tem como ter dúvida. Ora, essa descrição da vida futura de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram, isso é tão racional, isso é questão mesmo da gente entender como é que a gente vai estar do outro lado e como é que a gente vai estar. A gente fala do outro lado, mas não é do outro lado. Como a gente vai estar fora do corpo, e o fora do corpo vai depender de como nós somos agora. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ser exatamente o que nós somos agora. Se eu tenho o hábito de me aborrecer com facilidade, desencarnado eu vou me aborrecer com facilidade, não há dúvida. Eu vou chegar lá cobrando, vou chegar lá pedindo, vou chegar lá muitas vezes exigindo. Vou voltar no filme do André Luiz. A diferença do nosso lar, a diferença do André, quando ele chegou, que ele foi recolhido, acordou, começou a melhorar, sempre meio rebelde, meio indignado, meio exigente, até que ele foi fazendo umas coisas que deram até errado, e foi entendendo que não era aquilo, foi amansando, e quando a Narcisa viu, a enfermeira, ele estava varrendo já, começando. Por quê? Começou a se ver de forma diferente, como um espírito que ele era. A gente tem relatos de espíritos que até conhecidos nossos, que quando chegam no plano espiritual, se surpreendem. Porque é muito mais do que eles esperam, e se surpreendem também com aquilo que eles fizeram. Quantas vezes nesse trabalho, um desses trabalhos que nós temos, que são trabalhos privativos, como eu já falei, um deles é o atendimento espiritual, que a gente chamava antigamente de desobsessão, o Espírito fala para nós, poxa, que bom que vocês já conhecem isso, né? Porque eu estou aqui há muito tempo e não tinha a menor noção do que ia acontecer comigo quando eu desencarnasse. E a gente conversa e fala, pois é, você vê, a gente já está trabalhando, já está pensando nisso, já está pensando por quê? Porque é a vida futura. A vida futura faz com que as coisas da Terra, da nossa vida atual, tenham um valor muito mais relativo do que se nós tivéssemos aquele foco material, e a gente precisa pensar nisso. Nós temos sempre um caso que a gente gosta de comentar, de um amigo nosso da mocidade, quando nós éramos da mocidade aqui, e ele sofreu um acidente na estrada do Intendente Magalhães e desencarnou com 18 anos, bem novinho. E ele disse que, quando ele viu, ele estava no Hospital Carlos Chagas, deitado, e o pai dele estava debruçado sobre ele, chorando. E ele falava, ô pai, estou aqui, pai. Ele em pé, o pai debruçado em cima dele, chorando, e ele falando para o pai, pai, eu estou aqui, pai, eu estou bem, por que você está chorando, pai? Ô pai. Aí ele, opa, peraí, eu estou deitado ali, estou aqui em pé. Meu pai está chorando, não está me vendo. Pai, pai, e o pai dele, nada. Aí ele falou, nossa, eu morri. Aí ele se ligou, porque ele já tinha estudado, ele sabia que era assim. O que ele pensou? Vou lá para a porta do centro. Aí ele contou na comunicação primeira que ele deu,
há muitos anos, porque nós tínhamos essa faixa de idade, 17, 18 anos, e ele disse que veio e sentou ali no meio-fio, na porta do centro. E como ele esperava, palavras dele, logo depois um grupo de espíritos veio, recolheu ele, trouxe ele para dentro, e nós temos uma atividade muito grande no plano espiritual nessa região, e trouxe ele para dentro e ele pôde ser socorrido de imediato. Olha só, gente, que diferença de quando você não tem nem noção. Então fica a dica aí, quando a gente vê que se soltou do corpo, desencarnou, corre para cá, que os espíritos vão socorrer. Com certeza, gente. Nenhum de nós, quando se vê fora do corpo, vai ter dúvida de que está fora do corpo. E aí, se nós tivermos um mínimo de solidez no nosso entendimento, a gente vai buscar logo, já chama logo, ou chama o doutor Herman, chama o Antônio de Aquino, chama um espírito, chama logo. Porque é isso que vai acontecer. A gente tem um momento que a gente vai acordar. A maioria das vezes eles nos ajudam, eles mesmos dizem que nos colocam para dormir um pouco, esperam passar aquela ansiedade toda do momento, depois a gente vai acordando devagarinho e vive muito mais livre. A maioria rejuvenesce. Às vezes as pessoas dizem que vem o nosso querido altivo e falam, ele está mais novo. Claro que ele está mais novo. Quem vai querer ficar livre do corpo físico com o aspecto, né? A gente quer estar bem, isso é o que vai acontecer. Ao contrário do corpo, quanto mais o ser espiritual vive, mais bonito e mais jovem ele fica, porque mais ele cresce, mais ele aprende, mais ele se embeleza. Ao contrário do corpo. O Chico falava um negócio também, que eu gosto sempre de comentar, que eu acho uma gracinha, que ele dizia que ele tem um amigo desde que ele nasceu. Ele falava assim, eu tenho um amigo desde que eu nasci. No começo a gente até se dava bem melhor, mas agora ele quer deitar, eu quero pelo menos andar. Eu quero ficar sentado, ele só quer deitar. Eu quero correr, ele não quer correr nunca. Depois que ele falou um monte de coisa assim, ele falou que esse amigo era o corpo. Porque chega numa idade que até para subir você tem que falar, dá a mão aqui, Alexandre, porque senão você não consegue subir. Não tem jeito. O corpo, esse vai enfraquecer. E o que a doutrina nos traz de diferente? Mas a alma não. A gente que conhece a alma imortal não pode dizer, não, eu já estou velho para mudar. Não está, não. Aproveita e muda. Outra coisa que o Chico falava, que a gente tem que torcer para morrer bem velhinho. Porque aí tem tempo da gente pensar em modificar aquele gênio que nos atrapalha, aquelas coisas mais duras, e a gente assim vai fazendo uma limpeza melhor e sai do corpo de uma maneira melhor do que entrou. A gente só pode conversar como a gente está conversando agora, se a gente acreditar na imortalidade da alma, na sobrevivência, que é a sobrevivência, e na conservação da individualidade, que cada um de nós vai conservar. Por isso que a gente diz que vai morrer e vai ficar igualzinho que é, não tem como. Se a gente pensa que vai chegar lá, vai estar com a roupinha branca, asinha, não vai. Vai estar assim. Na época antiga, quando se criou essas imagens diferentes, né, espíritos muito angelicais, espíritos com mais dificuldade, foi para que a gente tivesse realmente, naquela época só entendíamos desse modo a noção de que havia o belo, a luz, a alegria, a felicidade e a dificuldade. E vai ser assim também, porque a vida futura é exatamente aquilo que nós somos hoje para nós. Nenhum de nós vai para a vida futura e nessa passagem vai ser promovido. Não vai. A gente vai para a vida futura como a gente é. Então a gente tem que pensar nisso. Interessante que Jesus diz para nós, Kardec diz para nós, que a vida futura devia ser o foco, devia ser a base para que nós pudéssemos levar a nossa vida. Porque quando a gente começa a se ver como um ser imortal realmente, a gente começa a mudar muito os nossos valores. E isso é fundamental para que a gente realmente se torne livre. Pensem só que diferença faz para uma pessoa que entende que é um ser imortal. Tem que fazer. Que entende que as coisas não acabam aqui. Que a gente vai sair, vai continuar do mesmo jeito, vai continuar trabalhando. A gente tem uma das fundadoras da nossa casa, na primeira comunicação que ela deu, ela desencarnou tem 4 anos, ou 5, não me lembro bem, mas a primeira comunicação que ela deu, ela disse que ela queria descansar. Ela chegou lá, queria descansar, e o altivo falou para ela, que descansar o quê, Elvira? Vamos embora, vamos trabalhar e tal. Porque a vida segue, não tem essa.
A gente pensa que, vou chegar, vou descansar, tem uma rede lá, não tem. Pelo contrário, a gente vai acordar devagarinho, quando a gente estiver bem, a gente vai, cadê minha dor na coluna? Porque com o tempo tudo isso vai sumir, o meu câncer vai sumir, tudo isso vai melhorar, tudo. Qual é a proposta da doutrina espírita para nós? É nos fortalecer. Através do esclarecimento, nos tornar fortes, para que nós possamos enfrentar as dificuldades que a vida possa nos trazer e passar por elas sem que elas nos tornem pessoas muito sofridas, não. Passar por elas enfrentando. Leon Denis tem uma fala no livro Problema do Ser e do Destino, na parte 3ª, que fala das potências da alma, que eu também amo de paixão, que ele diz o seguinte, que enfrentar o problema já tira dele o aspecto ameaçador. Quando a gente tem um problema e pensa, olha o problema que eu estou, vou pensar, vou sentar, não vou ficar pensando, vou sentar e vou ver o que eu posso fazer, se tem uma saída. Se não tiver, eu vou procurar alguém para me ajudar a descobrir que saída eu tenho. Isso é muito diferente de nós ficarmos enrolados no nosso problema sem conseguirmos fazer com que a coisa modifique e aquilo vai e acaba se tornando uma ideia fixa e a gente fica com um problema muito maior do que precisaria se nós parássemos e pensássemos, peraí, eu estou com um problema, tudo bem. O que eu posso fazer para melhorar esse problema? O que eu posso fazer para diminuir isso, para superar, para atravessar essa fase? É essa força que a doutrina espírita nos dá, com o conhecimento. Saber que nós somos imortais, isso é ótimo, saber que ninguém vai acabar, que os nossos afetos vão continuar, que nós vamos continuar do outro lado, isso é um relato muito comum, fazendo uma grande força para proteger os nossos queridos, para ajudar os nossos queridos que ficam na carne, isso é muito comum. A gente pegar pessoas desencarnadas que dão mensagem para os filhos, preocupados, filhos que dão para a paz, porque não acaba o afeto, não acaba o amor, pelo contrário. Então, saber isso tudo é muito bom. Mas a mais importante ainda é o que a doutrina nos diz com relação a como é a vida futura. E ela nada mais é, nós estaremos lá, com a mesma maneira que nós somos aqui, do mesmo jeito, mas sofrendo o reflexo da nossa semeadura de hoje. Essa é a grande diferença, é a explicação de como é a vida futura. Se pegar o livro do Céu e Inferno, lá atrás, e ler alguns relatos, se pegar André Luiz, a gente vai ver quantos e quantos relatos existem de espíritos dizendo como é que é e como é que foi para eles o momento da morte, aqueles primeiros anos, séculos, muitas vezes. Às vezes a gente pega no trabalho espíritos que eram da época da escravidão e ainda estão da mesma maneira. Senhores de engenho, pensando que ainda são senhores de engenho, escravos com aquele ódio que mantiveram ainda, porque não tiveram a felicidade de como nós compreenderem, como nós estamos compreendendo, que são espíritos imortais, que vão para fora do corpo, continuar vivos, carregando a sua bagagem, que pode ser mais pesada ou mais leve, dependendo do nosso foco, da nossa escolha, de como é que nós estamos agindo. E a gente só vai conseguir maturar bem essa ideia se nós pensarmos, se nós aproveitarmos o que a doutrina nos traz de consolador. O que a doutrina nos diz? Que todos nós temos um benfeitor, um amigo espiritual que nos acompanha. E também nos diz que pouquíssimos de nós sabemos acessar e conviver com esse amigo. A maioria de nós nem lembra. Então vamos pensar aqui, quem é que lembra do anjo guardião? É o benfeitor. Quem é que lembra do seu anjo guardião? Todos os dias, conversa com ele de manhã, conversa com ele na hora do sufoco, conversa com ele de noite antes de dormir. A gente, infelizmente, nem lembra, mas ele está lá. É o nosso guardião. Outra coisa que a doutrina nos diz é da misericórdia divina, porque a lei é de causa e efeito. Mas os espíritos sempre nos falam, e tem uma fala linda de Meimei, que diz que se nós começarmos a movimentar nossa alma, nos movimentarmos na direção de corrigirmos alguma coisa, algum problema, alguma coisa em nós, esse movimento de correção já faz com que o retorno
daquilo que nós fizemos seja abrandado. Emmanuel vive nos dizendo que o trabalho no bem parcela as nossas dívidas, ou seja, o trabalho no bem faz com que nós não tenhamos que ter aquele impacto, porque a gente começa a aprender a sair de dentro de nós mesmos para pensar no outro. E trabalho no bem não é você ter um lugar onde você vai trabalhar. Um lugar como a obra social, que a gente sempre apresenta aqui onde nós vamos trabalhar, é um laboratório, para que a gente aprenda a trabalhar pelo próximo. Mas trabalhar pelo próximo e trabalhar no bem, a gente pode fazer onde estiver. No ônibus, na fila do mercado, onde estiver. É com a gentileza, a cordialidade, o respeito, ajudar sempre, estar sempre de boa vontade. Olha que diferença essa vibração, daquela vibração de questionamento, de maledicência, de julgar. Olha que diferença. Como essa vibração é diferente daquela vibração que se propõe a ajudar, a servir, a ser útil, a ouvir. Às vezes a gente vê uma pessoa, caramba, fulano fala muito, eu estou em cima da hora, hein? Vira para cá para não encontrar o fulano. E às vezes o fulano estava precisando só de alguma palavra. Que a dele ia ser muitas, mas é o jeito dele. E a gente perdeu a oportunidade de de ajudar alguém, de fazer o bem. Então tem várias coisas. Esse movimento nosso de melhoria, o nosso benfeitor, o nosso anjo guardião, nos ajuda muito quando ele percebe que nós estamos movimentando as nossas energias na direção da nossa melhora. Agora vamos trazer para cá. Hoje é um dia que a gente vem aqui para tomar um passe específico, muitos de nós, um passe mais direcionado, que nós chamávamos de passe de cura, e agora chamamos de tratamento espiritual, no sentido de que o passe de cura, ele não cura. Ele só vai melhorar a gente se nós nos melhorarmos. Porque o que o médium faz? Ele retira, na primeira fase, no dispersivo, retira os fluidos, as energias que não estão boas, tenta limpar para que a gente, quando for tomar o passe, tenha melhores condições de receber a ajuda dos espíritos, a ajuda do médium. Mas se quando a gente sair, a gente continuar do mesmo jeito, irritadiço, brigando com todo mundo, ou com pensamento sempre negativo, ou mal-humorado, rancoroso, não fizer nenhum esforço para se avaliar e saber o que eu posso fazer para melhorar esse meu momento difícil. Se eu não fizer isso, não tem passe que dê jeito, ou que ajude, ou que alivie. A função do centro é fazer com que a gente saia daqui renovado, pensando, não, eu estou com um problema, porque o problema existe, nós estamos num planeta que realmente é problemático, é de prova e expiação, então tem luta, mas eu não estou sozinho, isso é bom demais. Só o conhecimento vai fazer com que a gente tenha essa fé raciocinada, essa certeza inabalável em Deus, que é Pai. E quem nos disse que Deus é Pai foi Jesus. Quando ele começou a nos ensinar o Pai Nosso, como ele falou? Quando os apóstolos, Senhor, nos ensina a orar, uma oração aí que a gente possa usar como... Primeira coisa que ele fala na oração, Pai Nosso que estás no céu. Quem é o Pai Nosso? É Deus, Deus é Pai. E a gente precisa trabalhar isso em nós, repetir todos os dias, Deus é Pai. Não tem essa de não ter dor, não tem. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Mas eu posso ir muito bem, apesar da dor, seguir em frente. Nós tínhamos na Malé, há muitos anos na obra social, uma senhorinha que morava numa comunidade bastante violenta, inclusive, muito carente, e há uns 20 anos, talvez mais, por aí, ela pegou um câncer, que era uma época que essa doença não tinha um 10º do tratamento que tem hoje. E ela a gente tinha umas casinhas baixinhas, sem telhado, sem laje, sem nada, no tijolo, muito quente, e numa casa dessa que devia ter 3x3 no máximo, eram panelões de sopa, e ela ia trabalhar na sopa. Um calor, gente, se está calor aqui, lá era um calor absurdo. E a gente brigava com ela, ela saía de fazer o tratamento, que chamava já de quimioterapia na época, e passava mal e tudo, mas ia para lá. E a gente falava com ela, nossa, vai para casa, vai descansar. Aí ela sempre dava a mesma resposta. Eu vou ficar com dor em casa, lá deitada no sofá. É a mesma dor que eu vou ter aqui junto com vocês no trabalho. Eu vou ficar aqui. E ficava. A gente até brincava com ela, falava, se morrer aqui, ninguém vai rezar para você, vai ficar aí dura. E ela ficava. E é um dos maiores exemplos que eu tive na minha vida de enfrentamento.
da dificuldade. Então, essa opção é nossa. Quando a gente entende que não está só, quando a gente entende que é assim mesmo, que a dificuldade é que vai nos fazer crescer, cada vez que a gente supera o que não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, cada vez que a gente supera, a gente se fortalece. E essa força, quem nos ensina é a doutrina espírita, nos dizendo que nós somos imortais, que existe uma vida onde tudo isso vai ser passado, não vai mais existir em nós, dependendo de nós, tudo isso vai se acabar. Então a escolha fica para nós. Como é que nós queremos continuar a nossa vida? Como é que nós queremos fazer? Por isso é que eu comecei a nossa conversa dizendo que para nós aproveitarmos bem esses momentos que nós estamos vindo aqui e aquilo que nós estamos ouvindo a respeito da doutrina espírita, nós precisamos individualmente pensar nos conceitos que nós estamos recebendo. O que isso que eu escutei hoje de vida futura, de fortalecimento através do conhecimento, de imortalidade, da fragilidade, da rapidez com que a nossa vida acontece, do anjo guardião, da misericórdia divina, que tudo isso pode me ajudar? Eu preciso pensar em mim, na minha vida, nas minhas lutas, nas coisas boas que me fortalecem, como as amizades, esse momento que nós ficamos aqui recebendo toda essa limpeza que os espíritos nos trazem numa reunião pública, e eles sempre nos dizem que é uma reunião em que eles trabalham muito, nos ajudando, trocando as nossas energias, tanto que quando a gente sai daqui, a gente... Ai, eu entrei tão angustiado, saí tão melhor, ai, graças a Deus, tomei um passe bom. Aí a gente pega o passe bom e continua se aborrecendo, continua brigando, continua pensando mal, continua irritado, continua reclamando, continua exigindo. O passe bom, ó, foi embora. Como é que a gente pode entender isso melhor? Estudando. Nós estamos com a casa bastante lotada de alunos nos cursos, mas sempre dá para entrar mais gente. Então, se nós precisarmos de estudar, se nós quisermos aumentar o nosso conhecimento, nós temos curso aqui, temos curso no Centro Antônio de Aquino, lugar para estudar a doutrina espírita não falta. Então, o que nós precisamos fazer é fazermos, então, a nossa escolha. Nós queremos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, desse conhecimento todo sobre vida futura, segundo o que está escrito aqui no Evangelho, nós estamos prontos para ouvir esses conceitos, por isso que veio o Consolador Prometido, que nós estamos estudando, que é a doutrina espírita. Nós estamos prontos para esses conceitos. Basta apenas que nós percamos, ou que nós deixemos de ver um pouco mais de televisão, ou acordemos 15 minutos mais cedo, cada um pensa uma maneira. Tem gente que funciona melhor pela manhã, tem gente que funciona melhor mais à noite, cada um pensa uma maneira de tirar um tempinho para trabalhar-se como alma imortal, para pensar como alma imortal, para pensar que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que nós todos estamos debaixo da lei de causa e efeito, que há um futuro, que os valores aqui, as coisas que nós usamos, são apenas para que nós usemos mesmo, para nos fazerem mais felizes, facilitarem a nossa vida, não para nos escravizar. Porque nós somos seres imortais, estamos aqui, passando na direção da nossa vida futura. Que Deus, então, nos ajude, inspire bastante a nós, espíritos imortais, nos inspire bastante, nos fortaleça a nossa fé, o nosso entendimento, para que a gente, se sentindo mais firme, mais corajoso, enfrente as nossas dificuldades, superando-as, usando-as como degraus, para que nós possamos acelerar o nosso processo de progresso. Que Deus, então, nos abençoe, que Jesus enche o nosso coração de paz, que, como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz e muita força para todos. Nós agradecemos a nossa Rosângela, que Deus a abençoe, e certamente vamos tê-la conosco aqui em outras oportunidades. Agora é o momento dos passes, e durante os passes, a Érica vai fazer o trabalho de sustentação comentando a mensagem de Emmanuel, do livro Vinha de Luz,
em psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Amanhã. Há uma citação de Tiago, a seguinte citação: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E Emmanuel nos diz: diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propusermos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito em benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Agora nós vamos pedir aos médiuns que, obedecendo aí a orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para o exercício da tarefa mediúnica, que nós lembramos é restrita aos companheiros da casa que foram previamente preparados para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que é necessária. Ao contrário disso, vamos procurar manter o nosso equilíbrio, o nosso silêncio interior. Vamos procurar, além disso, nesse momento em que vamos receber esse carinho, esse abraço, essa atuação mais detida, mais direta, junto a cada um de nós, dos trabalhadores espirituais da casa, vamos lembrar também daqueles irmãos nossos, daqueles amigos, daqueles companheiros de caminhada, que nós saibamos necessitados de socorro, de ajuda, de amparo, de qualquer espécie, e vamos então interceder por eles junto a esses amigos espirituais, fazendo com que o nosso pensamento seja o veículo através do qual essas energias benfazejas sejam encaminhadas até esses nossos irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem. Nós convidamos também para esse momento de prece e de vibrações no bem os nossos irmãos internautas que permanecem conosco. Vamos então mais uma vez fazer uma prece para dar início aos passes. Graças a Deus. Tantas são as nossas dificuldades, tu bem o sabes, Senhor Jesus, e aos pouquinhos nós vamos sedimentando em nós a certeza de que a responsabilidade por essas dificuldades nos cabe, e a certeza também de que não nos faltará o amparo, não nos faltará a orientação, a ajuda, para que, a pouco e pouco, nós vamos superando esses empecilhos no nosso caminho e vencendo essas dificuldades que são nossas e que nos cabem certamente. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos
que tu abençoes os nossos companheiros médiuns na sua tarefa e que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados aqui reunidos, recebamos segundo as nossas necessidades. Abençoa-nos a todos. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus possa envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, nesse momento do passe, para que a gente possa aproveitar os fluidos e essas energias benéficas do passe. A lição de hoje nos reforça para valorizarmos o momento presente, o agora, para que amanhã possamos colher bons frutos do que hoje semeamos. Quantas situações nós deixamos para depois, ao invés de fazer hoje? Quantos compromissos e oportunidades no bem deixamos para depois, pois achamos que não é o momento. Precisamos, meus irmãos, não perder mais tempo. O Cristo precisa de nós com as nossas boas ações, com os nossos pensamentos, com os nossos melhores sentimentos com o próximo. Não deixemos as oportunidades para depois. Valorizemos e vamos identificar tudo o que podemos fazer hoje para o nosso próprio bem, no amanhã. A lição diz que adiamos nosso esforço pessoal, pois ainda não alcançamos a verdadeira noção de tempo. Precisamos ter consciência que a oportunidade da atual encarnação é para aproveitarmos os momentos que temos para evoluir. Não deixemos para depois o que podemos fazer hoje, já diz o ditado popular. Vamos analisar quantos estudos ainda não fizemos, porque achamos que não é o momento, quantas oportunidades de trabalho na nossa própria casa espírita, pois priorizamos prazeres do mundo. Se estamos aqui encarnados para trabalhar e para servir na seara do Cristo. Cada dia que nasce é uma nova oportunidade, é uma bênção que temos que aproveitar em nossas vidas. Precisamos, meus irmãos, ter coragem para avançar hoje, para que amanhã possamos fazer ainda mais. Lembremos dos nossos compromissos e responsabilidades que assumimos na espiritualidade antes de encarnarmos. Lembremos que o Senhor Jesus precisa de nós na tarefa do bem. Todos nós somos partes importantes na obra de Deus, na obra divina. Tenhamos fé e confiança em nosso potencial na seara do Cristo. Quantos benefícios divinos perdemos quando adiamos tarefas que podíamos fazer hoje. Não esqueçamos, como na própria lição diz, alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Somos amparados pela providência divina em todos os momentos e circunstâncias que nos propomos ajudar no bem. Somos sempre
amparados. Não estamos sozinhos, não somos esquecidos por Deus. Quanto mais hoje trabalharmos, colheremos os resultados no amanhã. Valorizemos, meus irmãos, o hoje, para que sejamos felizes amanhã. Muita paz. Vamos procurar nos manter equilibrados, pacificados, para ouvir a mensagem que nos traz o amigo espiritual. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ainda vemos no mundo a dor e a aflição campeando no coração do ser humano. Percebemos em muitos o egoísmo e o orgulho, disseminando, através das suas ações, perturbações as mais variadas no seio da humanidade. Se existem guerras, campeando pelo mundo afora, observamos e podemos afirmar que em toda parte deste mundo ao qual somos ligados, encontramos almas generosas que, em nome de Jesus, buscam amenizar o sofrimento que ainda prevalece junto a tantos corações. São essas almas que seguem aquilo que Jesus um dia afirmou, que o seu jugo é leve, é suave, o seu fardo não tem peso específico e que todos os que sofrem podem encontrar junto a ele o socorro, o amparo, a assistência, a proteção, o amor, enfim, daquele que de fato é um mensageiro de Deus junto à humanidade sofredora. Portanto, confiemos nesse querido amigo que vem assistindo-nos há muito tempo em nosso processo de crescimento espiritual, de evolução, e que, por nossa vez, possamos de fato assimilar as lições deixadas por ele, para que, no futuro, possamos encontrar a Terra, este nosso querido lar e o abrigo para as nossas almas em evolução, em condições de deixar de ser um mundo de provas e expiações e, de fato, passar a abrigar almas regeneradas para o bem. Essa é a mensagem do plano espiritual a cada um dos corações aqui reunidos, que também é a mensagem dos vossos guias e protetores aqui presentes. Que todos, então, sintamos a paz de Jesus e desta casa possamos, ao sair, levar esta paz em nosso interior, para que, de fato, se multipliquem as forças necessárias para superarmos as lutas, os obstáculos e termos, com essa paz, o lenitivo para as nossas dores e aflições. Muita paz, graças a Deus. Antônio de Aquino.
agora em agradecer. Agradecer a Deus que nos tem permitido essas oportunidades de tanta valia para o nosso esclarecimento, para a nossa sustentação, para o amparo que temos recebido. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso, insistindo para que aqui nós nos reencontremos em outras oportunidades de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer aos amigos queridos, esses espíritos generosos, trabalhadores da Casa de Leão Denis, e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e passes da noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.